Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, Deronildo Santos, para mais uma meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Primeiramente, quero dizer que toda honra e toda glória seja dado ao Cordeiro de Deus. A Ele, Jesus Cristo, seja toda honra e glória. Amém? Hoje eu escolhi um tema um pouco diferenciado dos que eu costumo falar, mas que no final vai chegar no mesmo objetivo. Que eu opto, nas oportunidades que o Senhor meu Deus me concede, de sempre falar do arrebatamento da igreja. Porque eu creio no arrebatamento. Eu espero o arrebatamento da igreja. Eu aguardo, porque esta é a principal promessa da Bíblia Sagrada, a volta do Senhor Jesus Cristo. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos ouvir, ler, falando da volta de Jesus, falando da vinda. Para os profetas, sacerdotes, reis do passado, no Antigo Testamento, eles aguardavam a vinda do Messias, desde Gênesis, cumprimento da Bíblia Sagrada. Desde Gênesis até Apocalipse, a promessa para os profetas é esta. E para nós hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós que vivemos pela graça, vivemos no período da graça, na dispensação da graça, nós aguardamos, segundo a Bíblia, a carta do apóstolo Pedro, epístola ou carta, depende. Ela diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha isso, para nós, nos dias de hoje. Por isso, eu não opto muito por contar a história. Acho bonito aquele irmão, aquela irmã, que quando tem a oportunidade, conta a história todinha daquele versículo que ele leu, daquele povo. Isso é uma bênção, cada um com o seu ministério. E o meu, eu creio, que o Senhor Jesus Cristo me chamou para advertir o povo para o arrebatamento da igreja, para incentivar cada irmão, cada irmã, cada crente a perseverar até o fim. Essa é a minha chamada. João Batista, o último dos profetas, quando veio, qual foi a missão dele? Convidar o povo ao arrependimento. Essa foi a missão de João Batista. Ele fez com muita ênfase, com muita dedicação. Perdeu a cabeça, mas fez. Hoje, a igreja do Senhor está aqui para continuar o ministério de João Batista e convidar a igreja, o povo em geral, para que, primeiro, aceita Jesus como Salvador e, segundo, que se prepara para que, quando tocar a última trombeta, esse povo que aceitou, que creu nas promessas, que creu na palavra, na Bíblia Sagrada, possa ir embora para a glória. E eu considero esse o meu ministério.
e eu vou fazer até o fim. Qualquer lugar da Bíblia que eu ler, que eu pregar, qualquer tema, onde quer que seja, qualquer que for a oportunidade, eu vou falar sim da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu me considero um crente que fala sobre escatologia. Não sou tão estudioso, mas eu tenho fé que vai acontecer. Então, hoje eu quero falar de um tema que eu vejo muitos estão falando no dia de hoje. Hoje eu vou falar sobre prosperidade e riquezas. Olha que diferença. Mas para os crentes, para aqueles que confiam. Amém? Então, onde quer que você esteja, seja de manhã, à tarde, à noite, que ouvir esse vídeo, essa mensagem, guarda na tábua do teu coração essa mensagem. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para começarmos. Diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, para versículo 13. Segunda Pedro 3 diz assim: porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pronto. É a mensagem de hoje. Eu vou falar de riquezas. O povo não gosta de falar de riqueza, não incentivam a prosperidade, não incentivam, não pregam prosperidade, pois agora eu vou falar de riqueza. Você gosta de ouvir riqueza? Você se alegra de ouvir sobre riquezas? Pois eu vou falar. Eu vou falar nessa oportunidade as seis tipos de riquezas que está preparado para os crentes. E todos aqueles que perseverar até o fim vão receber com certeza. Isto é uma promessa. Isto é profecia. Isto é Bíblia. Para quem confia, para quem crê. Então, as 6 riquezas. Nós estamos vivendo momentos aqui na Terra em que o homem vive num desespero danado por causa de riquezas. E eu faço uma pergunta antes de começar. Para a maioria, qual é a maior riqueza para o ser humano hoje? Ou quais são as grandes riquezas? Dessas 6 riquezas que eu estarei falando, a maioria da população mundial, a maioria, não tem condições de adquirir. Ainda que há essas riquezas na Terra, que se não houvesse tanta corrupção, tanta covardia, se não houvesse tanta roubalheira, se não houvesse tanta maldade, poderia cada um ter que ser beneficiado com todas essas riquezas que nós tanto almejamos, que o homem tanto almeja. Por causa da riqueza, hoje em dia, existem falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes religiosos. Por causa das riquezas material, mundana, existe uma mortandade fora do comum. Existem famílias se separando, se odiando, família matando-se uns aos outros por causa da riqueza, por causa do dinheiro, por causa de carro, por causa de bens materiais perecíveis, infelizmente, por causa da riqueza. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a ganância do homem.
O homem esquece, por causa da ganância, que o seu tempo é curto na terra. O homem esquece, por causa da ganância, do coração ruim, por causa da maldade, que a sua vida na terra se limita, não tem para onde correr. Não adianta você espernear, eu espernear, o homem, o ser humano espernear, querer lutar, que ele não vive, ainda que alguns ultrapassem os seus 80, 90, 100 anos. Na maioria deles é enfado, cansaço. Depois de uma determinada idade, a maioria estão vegetando na cama. Por causa do quê? Porque não tem jeito, é a Bíblia quem diz que o ser humano vive 60, 70 anos, 80. O que passar disso é enfado e cansaço. Muitas coisas que nós fazemos, que o homem faz na sua juventude, no auge da sua vida, que depois dos 70, 80 ele não faz mais, não adianta. Não adianta, pode você ser rico, ser milionário, você pode fazer, mas muitas das vezes é empurrado, e você sabe que depois dos 70, 75, 80, está caminhando com destino à morte, é inevitável. Não tem para onde correr. Aí a pergunta é, para quê? Aqui nessa terra, tanta ganância. Para quê? Você matar, roubar, você enganar as pessoas, você enganar muitas almas, você se corromper por causa do quê? Por causa da riqueza, por causa do ouro, da prata, de casa, de carro, de bens materiais. Infelizmente. Então eu quero dar nessa oportunidade, glórias a Deus, 6 riquezas que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para aqueles que esperam no Senhor, que não se corrompem. E essa riqueza, eu quero dizer, ninguém mais toma. Eu quero dizer que essa riqueza nós não precisamos roubar, se matar de trabalhar. Nós não precisamos fazer crimes. Nós não precisamos corrupção. Já está tudo pronto. Hoje, uma das riquezas, eu coloquei como a primeira dela, talvez a que eu irei dizer, talvez não esteja necessariamente nessa ordem da qual eu escrevi. Mas pode ser. É apenas para efeito, para incentivar você, meu irmão, você, minha irmã, que é crente, talvez você depende dessa riqueza, destas riquezas, e até agora não conseguiu. Talvez você já fez de tudo, você já trabalhou, já lutou e a maldade humana não te deixou conseguir. Então eu vou te dar hoje 6 riquezas que está preparado para você, crente, para você, homem e mulher que aceitou a Jesus como Salvador. 6 riquezas que a Bíblia promete, garante. E quando a Bíblia garante, é Deus quem está garantindo, não é o homem. Eu orei para falar desta prosperidade. Eu orei ao Senhor para te incentivar. Se você crê, se você está no seu coração, Hebreus 11, primeiro, diz e acredita que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não vê, você será abençoado. Amém? A ordem do Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, 13, é aquele que perseverar até o fim, será salvo. E quando depois de salvo, terá a sua recompensa. Independente, quando você chegar na glória, você será dono dessa riqueza. Talvez você pode não ter aqui. Talvez você está aí passando triste, às vezes passando raiva, talvez inconformado, talvez zangado, irado, por causa da corrupção, da maldade, por causa da crueldade humana. Mas eu te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, crente dos 4 cantos da terra, onde chegar esse vídeo, essa mensagem, Deus tem prosperidade para você sim. Aqui na terra, muitas das vezes, o homem não pode conseguir uma determinada quantia em dinheiro, riqueza, ouro, nem vou falar. Nem vou falar porque muitos nem sabem o que é ouro.
Nunca viu. Eu, a não ser alianças, eu nunca vi ouro. Não sei. Muitos não sabem. E tem outros que, por causa da corrupção, estão aí nadando em dinheiro. Mas só que estão fazendo dessa riqueza a sua vida aqui na terra. Amém? Então vamos à primeira riqueza que Deus está preparando para nós, para o crente, para muitos que não têm. E eu vou dizer uma coisa, não sou pessimista, sou realista. Nem todos terão esse privilégio aqui na terra de ter. Que é ter a primeira riqueza é a moradia. Poderia dizer saúde, sim, saúde, eu vou chegar lá. Como eu disse, não é necessariamente nessa ordem. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Essa é a primeira riqueza que Deus está preparando para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele falou com os discípulos, ele prometeu, ele garantiu, e a palavra dele é promessa. Ele disse, eu vou para meu Pai e voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a primeira riqueza que muitos lutam, muitos se matam, trabalham de sol a sol, dobram, faz plantão, faz hora extra, e nem assim muitos conseguem. Estão sofrendo no aluguel, estão sofrendo para pagar as coisas, para juntar um dinheiro, e quando pensa que já conseguiu juntar, vem um problema ou outro e tira essa possibilidade. Então está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, a primeira riqueza, a primeira prosperidade que Deus está preparando para nós. E essa prosperidade é eterna, não é uma prosperidade passageira, a qual o homem, por causa do pecado, da corrupção, da maldade, da criminalidade, está tomando posse aqui na terra. Lembre-se que toda a riqueza aqui da terra vai ficar aqui, vai ser destruída, mas a que Jesus está preparando é eterna para mim e para você, lá na glória. João 14, versículo 2. Leia sua Bíblia, medita na Bíblia Sagrada e você vai ver que essa promessa. A segunda promessa de riqueza, que muitos, se você abrir um jornal, se você ligar a televisão, se você ver notícias ou os aplicativos das internet de notícias, vai ver que maioria absoluta das pessoas não tem essa riqueza. Não tem. Não está conseguindo. Está difícil. Agora que eu estou falando com você, nesse momento, muitos pais, muitas mães de família ainda não se alimentou. Muitos pais, muitas mães de família ainda não comeu, não bebeu. Então estou falando para você. A segunda riqueza está lá. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. É alimentação. Alimento. É uma riqueza. É uma riqueza que aqui, por causa de muita ganância, muita crueldade, existe aí homens, mulheres, algumas pessoas que se acham privilegiado, que tomou boa parte da riqueza. Tem homens com bilhões e milhões e ainda querem mais, são gananciosos. E tem muitos que estão lutando para ter um pão, para ter uma comida. Muitos estão lutando para conseguir o pão de cada dia e mesmo assim não consegue. Mas está lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2 e 3, que diz assim, vou ler para vocês. Glória a Jesus. Então o homem está lutando, Apocalipse 22, está lutando, matando, roubando, tirando a vida, mas aqui está a Bíblia Sagrada. 22, glórias a Deus. Versículo 12. Glórias a Deus. Só uma pausa. Glória a Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, que eu tive que dar uma pausa com problemas técnicos. Diz assim Apocalipse: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que produzia, olha isso, que
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio estava, olha que coisa linda, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde da nação. Fruto, alimento, não é manjares, não é comida dessa terra, não é alimento desse mundo, não é alimento material, físico dessa terra. Sim, é alimento, mas para aqueles que fizerem parte do grande arrebatamento da igreja, para aqueles que forem os santos, que forem morar na glória. Muitos acham, eu já até vi alguns filmes, algumas simulações de como é o céu. Muitos acham que chegar no céu, o crente ao chegar no céu, vai ser uma vida monótona, uma vida assim como um jardim florido, infinito, apenas isso. Não. No céu tem muito mais do que você possa imaginar. O que Deus tem preparado para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que você pode imaginar. Então tome posse. Você às vezes passa aqui luta, Deus sabe que às vezes você passa dificuldade, que às vezes você passa dificuldade financeira, alimentícia. Deus está vendo os homens dos dias atuais, cruéis, covardes, corruptos, desonestos, tomando posse de toda a riqueza aqui da terra, privando o povo da alimentação. Muitos, até mesmo os pastores, muitos líderes, privando, ganhando um mundo de dinheiro apenas para o seu bel prazer, enriquecendo, enchendo os seus bolsos de dinheiro, enquanto as suas ovelhas estão passando fome, enquanto as suas ovelhas estão passando necessidade. Quantos pastores não vão na casa de uma ovelha fazer uma visita, levar uma cesta básica, dar um tratamento? Não vai na casa das ovelhas, mas na casa dos seus parentes, seus amigos, e muitas das vezes fala dos corruptos, dos políticos, mas é tão corrupto quanto. Se você está enriquecendo e privando, não dá pão a quem tem fome, você está enquadrado naquela palavra dos bodes, Mateus 25, que diz que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, mas os fiéis que esperam no Senhor terá alimento, terá árvore da vida que dará 12 frutos. Aonde na história, nessa terra, você já ouviu falar de uma árvore que dê 2 frutos? Não existe. Mas essa árvore está lá no céu. E é para aqueles que esperam no Senhor. É para aqueles que aqui na terra passam provações, passam privações, passam dificuldade, às vezes até fome. Exemplo, o mendigo, por nome Lázaro, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Sim. Muitas das vezes existe aqui, muitas vezes não, com certeza existe muitas pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade. E muitos falsos profetas, mentirosos, enganando, arrancando um pouquinho que essas pessoas têm através de promessas de prosperidade na terra, quando na verdade não vai ter. Quantas pessoas, olha, abre a mão, paga isso, dá dízimo daquilo, dá oferta, o envelope disso, envelope daquilo, que Deus vai fazer, e já se passou 1 ano, 2, 3, 10 e nada. E continua com essas malditas campanhas de envelope, esses exploradores da fé, esses, como disse um pastor, esses estupradores espirituais, arrancando todo o dinheiro do povo e nada. Às vezes fazendo até trapaça, às vezes fazendo até falcatrua para fingir que Deus está operando em nada. Mas para os fiéis, aqui está Apocalipse capítulo 22, a Bíblia, Jesus está prometendo, ele mostrou a João na ilha de Pátmos, que terá uma árvore da vida com 12 frutos de mês a mês, e as suas folhas será para a saúde das nações. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que os crentes santos serão transformados. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Não se casam, não se dão em casamento, quer dizer, não terão mais fome. Mas aquelas nações que ainda eram naquele período, aleluia, Deus vai alimentá-los de forma maravilhosa, sem precisar de corrupção, sem precisar de ganância,
sem precisar de maldade, sem precisar de assassinar, criminalidade, de crime. Essa é a segunda promessa de riqueza, porque comida é riqueza. Hoje, no dia que eu estou falando com você esse vídeo, para muitos ter um prato de comida na sua casa seria uma riqueza, mas não tem. Tem muitos lares que tem pessoas famintas, crianças com fome, idosos sem se alimentar, magrelíssimo. Por quê? Por causa da corrupção, por causa da ganância de alguns. E esses tais vão pagar muito caro. Então a segunda promessa, a primeira promessa é a moradia. A segunda promessa que Jesus tem preparado para aqueles que esperam nele é alimentação para todos sempre. A terceira promessa. Muitos, quantas cidades aqui no Brasil, quantos estados, municípios não tem infraestrutura? Quantos municípios, quantas pessoas lutam para ter a terceira riqueza da terra?